E aí galerinha, seja bem-vindo ao canal Paradigmata. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre a história do Ceará. Certo? Nas aulas passadas nós vimos o processo de colonização e aí o processo de desenvolvimento do açúcar e mais precisamente do gado. Hoje a gente vai estar falando um pouco do algodão, do final ali até o final do século XIX, começo do século XX, o que vai estar acontecendo lá no Ceará, beleza? Pois vamos lá. Primeiro ponto, a gente precisa lembrar aí que concomitantemente com o desenvolvimento do gado e o processo de interiorização, gradativamente o Ceará vai começando a produzir algodão. Algodão que já era produzido pelos indígenas vai começando a ser absorvido aí e se tornando um produto do portfólio brasileiro, do portfólio português para exportação. Vai ter aí seu auge, principalmente com o processo de crise ali, de conflitos entre a Inglaterra e os Estados Unidos na Guerra de Independência, mais especificamente na Guerra de Secessão. É o auge da exportação desse algodão cearense. Esse algodão cearense que é produzido tanto no interior quanto na capital. E aí a gente vai ter um fenômeno lá no Ceará que nós chamamos de binômio gado-algodão. É um processo no qual a economia cearense vai depender muito desses dois recursos. O gado fortaleceu ali a região de Aracati e aí gradativamente o algodão vai começando a fornecer recursos para o desenvolvimento da cidade de Fortaleza. E aí a cidade de Fortaleza começa a despontar como a grande cidade cearense a partir desses investimentos feitos com a produção do algodão. A Fortaleza vai começar a receber aí um porto, uma alfândega, começando aí a ter toda uma estrutura para poder exportar esse produto produzido lá no Ceará. E a gente precisa lembrar que esse algodão que vai sendo produzido lá no Ceará, nesses latifúndios que o Ceará desenvolveu, são algodões produzidos principalmente com a mão de obra ali nativa. A presença escrava no Ceará ainda é muito pequena, muito incipiente. Alguns municípios, algumas regiões, algumas vilas vão ter uma presença um pouquinho maior, mas é uma quantidade pequena. Por quê, professor? Porque o Ceará ele é um estado pobre e o escravo ele custava muito caro, o processo de exploração dessa mão de obra é muito caro e o Ceará ele não vai ter condição de investir em larga escala nessa mão de obra. Então a gente vai ter aí uma exploração dessa mão de obra nativa, da mão de obra do mestiço e do trabalhador livre ali que vai trocando ali o seu trabalho por algumas formas de sobrevivência, de alimentação, de proteção, o quarteirão no caso do gado. E aí no algodão a gente vai ter também esse trabalhador participando desse processo de colheita. É um auxílio mútuo, porque o gado ele aduba com as suas fezes o solo e a produção de algodão fornece para esse gado também um pouco do alimento que esse gado precisa para continuar se desenvolvendo. Beleza até aí? É esse desenvolvimento todo que o Ceará vai ter, e aí vai se destacar principalmente no século XVIII, século XIX, da produção do algodão, vai também coincidir com um processo que o Ceará vai começando a participar de algumas revoltas, de alguns movimentos importantes aqui no Brasil. 3 deles são importantes para a gente saber para a prova da UES. O primeiro deles é a Revolução Pernambucana, lá em 1817. É um movimento que o Ceará participa, mais especificamente a região do Cariri, destaca-se a cidade do Crato, onde nós tínhamos ali uma família muito forte, que era a família Alencar. A participação do Ceará é uma participação muito pequena nesse movimento, mas se dá com a participação dessa família, essa família que vai ser aí a Bárbara de Alencar, matriarca dessa família, a avó do José de Alencar, o grande escritor cearense, certo? O José Martiniano, filho dela, retorna lá do seminário de Recife, trazendo aí várias ideias. É uma revolta de caráter liberal e republicano, que tem um peso histórico por ter sido a única em que de fato a família real portuguesa chegou a ter seu poder tomado, mesmo que por um curto período de tempo e áreas restritas. E aí nós temos alguns antecedentes que vão favorecer o desenvolvimento desse movimento lá no Ceará. E no Nordeste, a região Nordeste ela passava por crises de seca agravadas aí de 1816 a 1817. A chegada da família real aqui também no Brasil, indo para a cidade do Rio de Janeiro, vai onerar muito a cobrança de tributos para os produtores rurais do Nordeste brasileiro e uma influência dos ideais iluministas que começavam a chegar aqui, principalmente através das principais entradas de conhecimento no país, que para o Nordeste era Recife, Salvador e o Rio de Janeiro lá para a região do Sudeste. O objetivo desse movimento era conquistar a independência do Brasil em relação ao domínio português. Ela queria implantar um regime republicano no Brasil e elaborar uma constituição. Ao saber da organização da revolta, o governo de Pernambuco ordenou a prisão dos envolvidos. Porém, os revoltosos eles vão resistir. E aí vai haver a prisão
do governador. Após dominarem a cidade de Recife, os revoltosos vão implantar um governo provisório. Para conquistar o apoio popular, o governo provisório vai abaixar os impostos, vai libertar os presos políticos e aumentar o salário dos militares. Os rebeldes vão enviar emissários para outras províncias do Nordeste para tentar derrubar os governos e ampliar a revolução, porém sem apoio popular significativo que conseguisse dar o desenvolvimento para o movimento. Tá dando para entender, pessoal? Então, ali naquele momento, a chegada da família real, primeiro movimento, Revolução Pernambucana. Destaca-se aí no Ceará a família da Bárbara de Alencar. Ela que é a matriarca lá da região do Cariri, de uma família de prestígio, dona de terras, produtora principalmente de açúcar. O Inácio Sampaio, que governava ali o estado do Ceará na época. José Pereira Filgueiras, que era o capitão-mor e responsável por qualquer tipo de distúrbio social que acontecesse no Ceará. Ele que se mantém isento nos primeiros dias, mas ele acaba sendo pressionado pelo governador Sampaio a acabar com essa revolta e vai insurgir depois contra o Dom Pedro I, 7 anos depois, lá na Confederação do Equador. O José Martiniano de Alencar, que é o filho da Bárbara e que vai ser aí o pai do romancista José de Alencar. Ele tinha apenas 22 anos em 1817 e ele traz ali do seminário de Olinda essas ideias iluministas e liberais para ali, para a região do Cariri, para a região do Ceará. Beleza? Tá dando para entender? 7 anos depois nós começamos a ter um outro movimento, que é a Confederação do Equador, em 1824. A Confederação do Equador ela vai ser um movimento separatista, que ocorre ali no século XIX, em que alguns estados do Nordeste juntam-se em torno de Pernambuco para criar um país independente do restante do Brasil. É uma república confederada de estados nordestinos, independente do Império Brasileiro, e o conflito ele possuía raízes em movimentos anteriores, como a própria Revolução Pernambucana que a gente acabou de falar. As motivações para isso já são outras, porque presta atenção nas datas. Em 1817, quando acontece a Revolução Pernambucana, a gente tem o quê? A chegada da família real aqui no Brasil, impactando fortemente ali no aumento desses tributos e dificultando aí a organização do Nordeste, porque muda-se o centro político e administrativo do Brasil para a região do Rio de Janeiro. Aí, pouco tempo depois, com a independência do Brasil e a figura de Dom Pedro I, nós temos aí uma Constituição, que é a Constituição de 24, que vai estar dando aí um certo centralismo político imposto pelo Dom Pedro, vai desencadear-se também com a influência portuguesa dentro dos cargos públicos e dentro desse governo, e a elite pernambucana que havia escolhido um governador para a província e que não vai poder ter esse governador nomeado, porque o Dom Pedro I vai indicar um outro governador da sua confiança, e aí esse conflito ele vai ser o estopim dessa revolta. Os objetivos dessa confederação era convocar uma nova Assembleia Constituinte para substituir aquela Constituição de 24, diminuir a influência do governo federal nos assuntos políticos regionais, acabar com o tráfico dos escravos no Brasil, organizar forças de resistências populares contra a repressão do governo central e a formação de um governo independente lá na região. O Ceará vai ter uma participação, principalmente porque é subordinado à capitania de Pernambuco, isso até 1799, vai ter de novo a influência da família Alencar e vai ter a implantação aí, vai estar insatisfeito, na verdade, com a implantação da Constituição de 24 e a dissolução da Assembleia Constituinte, beleza? Várias províncias do Nordeste vão ficar insatisfeitas com essas medidas autoritárias do Dom Pedro, sendo aí Pernambuco a principal delas. Logo, algumas vilas do Ceará também se mostram insatisfeitas, como Quixeramobim, onde é declarada a República, com José Pereira Filgueira no comando das armas. Outras províncias também se mostraram contra a nova Constituinte, como é o caso do Crato, Aracati e Icó. Uma junta ela é presidida pelo padre Francisco Pinheiro Landim, que estava no comando da província do Ceará, mostrou sua insatisfação com essas medidas que o Dom Pedro toma. Esse movimento vai ser forte ali no Ceará, vai ser mais forte do que o movimento anterior, mas vai sofrer uma forte repressão imperial. E aí nós vamos ter a prisão aí de todos esses rebeldes, o assassinato de alguns deles em praça pública para servir de exemplo. E aí, dentre esses se destacam aí o Azevedo Bolão, o Padre Mororó, Pessoa Anta, Francisco Ibiapina, Feliciano Carapinima, todos esses que dão nomes a ruas ali de Fortaleza e que são nomes homenageados aí por todo o Ceará. Não acabam por aí os movimentos de insurreição, de rebeldia cearense. Em 1832, lá na cidade do Crato, nós vamos ter a insurreição do Crato, movimento organizado pelo Pinto Madeira. É um movimento
caracterizado principalmente por insatisfação por conta da renúncia do Dom Pedro I ao poder, do modelo regencial que começava a ser implantado. E o que eles queriam, professor? O retorno do Dom Pedro ao Brasil e que ele reassumisse o comando da nação. É um movimento pequeno comparado aos outros dois que nós falamos, vai ficar muito localizado naquela região ali do Cariri, principalmente por conta das brigas políticas entre a cidade de Jardim e a cidade do Crato. E aí tudo isso aí vai fazendo com que eles organizem um modelo, acreditam que estão fazendo um modelo diferente, convocando aí uma assembleia que vai cancelar a abdicação do Dom Pedro I e vai colocá-lo de novo, restituí-lo ao cargo de imperador do Brasil. Na prática não vai resultar em muita coisa, a não ser num conflito interno. Depois o governo federal vai repreender fortemente esse movimento também, levando aí à prisão e à morte do Pinto Madeira, ele que vai ser ali um forte coronel nesse começo de século ali, nessa organização política na região caririense. Beleza? Tá dando para entender? Então vamos lá, o Ceará faz parte desses revoltos, desses movimentos. Nós estamos ali com a produção do algodão começando a se desenvolver cada vez mais no estado, mas nesse mesmo período aí também começa fortemente as campanhas abolicionistas. E aí nós vamos começar a discutir sobre esse processo de abolição dentro do estado cearense. Tradicionalmente nós consideramos que a abolição da escravidão vai acontecer primeiro no estado do Ceará. E aí, em 1884, 4 anos antes da abolição oficial da Lei Áurea, o Ceará torna-se a Terra da Luz e abole a escravidão. Essa alcunha de Terra da Luz vem aí por alusão aos ideais iluministas que vão ser utilizados para isso. Mas o Ceará ele não vai abolir a escravidão simplesmente por ser muito bom com os outros, por acreditar num ideal mais pacífico entre os homens, mas não. O Ceará possui um pequeno contingente de escravos. Então a gente ouviu falar aí desse processo de desenvolvimento econômico do Ceará. Em todos os seus ciclos, a presença de escravos sempre foi muito pequena. Os escravos remanescentes vão começar a ser vendidos, principalmente para a região do sul e sudeste brasileiro, para trabalhar nas plantações de lá. Além disso, nós vamos começar a ter também uma forte pressão das campanhas abolicionistas. Algumas sociedades abolicionistas vão começar a ser formadas e vão começar a pressionar pelo fim disso. E aí temos também a questão das secas. As secas constantes que assolavam o Nordeste faziam com que esses escravos se tornassem ainda mais caros, porque havia a necessidade da manutenção desse indivíduo vivo para continuar o processo de produção. E por fim, movimentos rebeldes, como o praticado pelo próprio Dragão do Mar, que vão começar a impedir navios negreiros de aportar no litoral cearense. O Dragão do Mar vai ser uma figura importante, um ex-cativo que luta em defesa dos negros, protegendo aí o Ceará dessa mazela. A Redenção vai ser a primeira cidade a abolir a escravidão, na época chamada de Aracapé, isso em 1883. Depois o ideal vai se espalhando por outras regiões do estado. Em 84, oficialmente, o estado declara-se livre da escravidão e abole de vez o processo de escravidão lá no Ceará. É um passo muito importante, porque isso daí vai começar a destacar e colocar de novo o Ceará em visibilidade em relação ao desenvolvimento dos seus ideais, do seu povo e das ideias que começavam a transitar. Não vai haver muita diferença em relação ao processo de abolição da Lei Áurea cearense, em relação ao processo de inclusão desses negros na sociedade. Os negros não vão ser incluídos na sociedade cearense, nem vão receber algum privilégio ou algo do gênero. Vão continuar sendo segregados, mas agora não vão mais ser cativos, pelo menos não oficialmente. Beleza? Tá dando para entender? Na segunda metade do século XIX, a economia cearense estava vivendo seu auge. É o auge do algodão, a guerra de secessão ali acontecendo. Em 1860, o Ceará está exportando muito algodão. Nesse período aí também começa um processo de reformulação de alguns ciclos econômicos, e aí o Ceará vai começar a buscar produzir outros produtos também para aumentar o seu portfólio. Vai vir aí uma produção principalmente de café na região ali da Serra de Baturité. E aí a Serra de Baturité vai começar a se destacar por isso. Nós vamos começar a construção de grandes estradas de ferro, dentre elas a estrada de ferro de Baturité. Esse processo de crescimento econômico aí vai acabar levando à hegemonia da cidade de Fortaleza. Fortaleza vai se tornando cada vez mais importante, vai recebendo toda essa estrutura, além de já ser a capital, mas vai recebendo toda uma estrutura tecnológica para estar abrigando, recebendo e comportando toda essa matéria que é produzida no estado, esses produtos agrícolas que vão chegando até lá para exportação, e vai se tornando então um grande centro que viria a se destacar principalmente no século XX. Nesse período, Fortaleza começa a viver o que nós chamamos de Bela Época.
Nessa bela época, nós vamos começar a ter o transporte coletivo por bonde de tração animal, o calçamento nas ruas centrais, as linhas de telégrafo e de vapor para a Europa e para o Rio de Janeiro, a iluminação a gás carbônico, a telefonia, a construção da biblioteca pública, os bons educandários cearenses começando a serem construídos, como o Liceu e o Colégio da Imaculada Conceição, o Seminário da Prainha e até mesmo os jornais para a circulação de informações. Nessa época se destaca ali no Ceará um movimento literário chamado Padaria Espiritual, um movimento aí que vai ter com o seu jornal, O Pão, a presença de grandes nomes da literatura cearense, como Adolfo Caminha, Antônio Salles, Lopes Filhos, todos eles escrevendo ali uma literatura crítica, uma literatura que antecipa a Semana de Arte de 22, é uma literatura que tem um cunho anticlerical, um cunho anti o modelo de dominação coronelista que o Ceará vivia, e aí nós vamos começar a ter esse movimento da padaria espiritual se destacando aí como novo repensar e o florescer dessa época, dessa bela época lá em Fortaleza. Por quê, professor? Porque nós vamos ter os cafés, e são nesses cafés que esses grupos vão começar a se reunir e vão começar a formar essas ideias. Tá dando para entender? O lucro do algodão então vai se reduzindo no final do século XIX. Com o declínio desse algodão, o Ceará vai começando a ter aí um princípio de uma crise, mas esse algodão que vai ficando estocado vai servir para o desenvolvimento das bases da industrialização do Ceará, com a construção de suas primeiras indústrias têxteis ali no entorno da região de Fortaleza. Mais ou menos isso que a gente vai estar vendo ali até o século XIX, e aí a chegada ao poder também da oligarquia Aceoli, que a gente vai estar falando mais no próximo vídeo, junto com o Padre Cícero. Beleza, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Tamo junto. Prestem atenção nos conteúdos, dêem uma lidazinha nos materiais que a gente vai estar disponibilizando, resolvam questões da UES e a gente está junto nessa rumo à aprovação. Valeu!